Olá, hoje eu vou falar sobre os 4 cavaleiros do divórcio e o insucesso das relações. Aqui eu vou juntar anos e anos de experiência na terapia de casais. Anos e anos de experiência no trabalho com pessoas que estão sofrendo conflitos. Normalmente eu trabalho terapia de casais com os dois, o casal. Mas muitas vezes eu trabalho também com uma pessoa só do casal, porque às vezes o outro não quer participar e ainda mesmo assim trabalhamos nesse esforço de olhar melhor a relação. Muitas vezes a solução existe na manutenção da relação, muitas vezes a solução existe na separação. E nesse trabalho aqui nós vamos fazer 4 vídeos completos aprofundando esse tema e disponibilizando o máximo de informações para que você tenha um conteúdo significativo, científico sobre o tema, pesquisado, embasado, para que você saiba melhor sobre isso. E eu ainda vou disponibilizar o material gratuitamente, sem você precisar deixar e-mail, assinar nada. Tá bom? Acompanha, porque é muito importante essa série, os 4 cavaleiros do divórcio em sucesso nas relações. Vamos direto ao tema, sem perder tempo. Este aqui é o site do Ciência Meditativa. Eu vou mostrar para você saber onde você vai achar as apresentações. Aqui então o site do Ciência Meditativa. Quem quiser fazer a terapia de casal, fazer a terapia para melhor saúde mental, acompanhamento dos relacionamentos, ou mesmo performance de atletas ou executivos, você vai clicar aqui e saber. Você quer falar comigo por WhatsApp? Tem o clique aqui para o WhatsApp. Curso de Psicologia Zen, a plataforma de cursos sobre meditação, mindfulness, história do budismo e um introdutório de relacionamentos. Quer saber mais sobre minha biografia, minha formação? Você vai encontrar aqui. Aqui a plataforma, aqui um guia Zen da ansiedade e depressão, guia em PDF disponível para você com uma boa introdução sobre o tema para sair da ansiedade e depressão para alta performance. Tá bom? Disponível, gratuito, clicou aqui, você tem acesso. Os grupos de descontos para produtos de qualidade de vida, oportunidades de melhora de desempenho, eu vou colocando aqui, central de performance, com várias dicas. As newsletters, artigos que a gente coloca, fica aqui disponível para você no Substack, e os Zen News com as apresentações. A apresentação deste curso completo vai estar aqui para você, tá? No Zen News. Aqui a central de performance, né, onde você pode achar, né, os grupos, se quiser se inscrever para receber os descontos, o guia Zen de novo, aí você tem as calculadoras de melhor tênis para o seu perfil, a calculadora de suplementação alimentar, de acordo com o seu perfil, os principais suplementos, calculadora de zonas de treinamento, para você saber sobre trabalhar com frequência cardíaca, a calculadora VDOT. Aqui são os produtos em super promoção, aqueles produtos que ainda tem em estoque, que você pode trabalhar com eles, comprar, já que se você não entrou lá nos grupos, você recebe aqui de antemão, nesses grupos aqui de WhatsApp ou Telegram, tá legal? E aqui as apresentações, e a apresentação que a gente vai fazer tá aqui, ó, na plataforma, várias apresentações, mas aqui, ó, os 4 cavaleiros do divórcio em sucesso nas relações. Vamos direto ao tema, porque eu sei que você não gosta de perder tempo. Parte 1, né, nós vamos dividir isso em 4 partes. Parte 1, o diagnóstico. Baseado em 40 anos de pesquisa, eu vou falar do método Gottman. Não é esse método que eu uso na terapia exatamente, mas é um método também utilizado, eu também utilizo, e ele é válido porque tem muita pesquisa por detrás, muito tempo de pesquisa. Então a ideia é dessa altíssima precisão. Esse número aqui, ele é alto, não precisa ser exatamente 94, eu já vi pesquisas dizendo que seria 85, 87, mas ele é altíssimo, que nos primeiros 15 minutos é possível identificar, da conversa do casal, é possível identificar um padrão de diálogo onde os 4 cavaleiros do divórcio e do insucesso da relação está lá, tá? Então, o que são esses 4 elementos? E se esses 4 elementos são definitivos, se eu consigo trabalhar eles, a minha chance de fazer a transformação da relação é muito maior. Então, quem é Gottman, né? Ele criou o Love Lab, que estabeleceu em 1986 para estudar as relações. John Gottman é da Universidade de Washington, 40 anos de pesquisa, né, nesse trabalho.
E ele tem vários dados, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, cortisol, né? Mais de 3.000 casais estudados. Então perceba que eu estou apresentando para vocês aqui algo muito fundamentado, que é a maneira como eu trabalho também, tá? Por isso que é importante você também ver os 4 vídeos, porque isso vai fazer você ter uma introdução direta a toda essa fundamentação, um acesso a esse tipo de informação que seria muito mais complexo, mais longo do que você ter de outra forma. Então, essa ideia, né, de alguns textos falam dessa preditivo, né, desse valor preditivo de 94%. E a metodologia: entrevista da história oral, observação de conflito, né, do diálogo do casal de 15 minutos, né, aqui a fonte dos estudos que mostram isso, né. Então, precisões subsequentes, lembra que eu falei que varia? Né, 87, 81, mas é altíssimo ainda, tá? Nem tem remédio aí que não tem essa precisão aqui que esse estudo tem, tá? É remédio que se compra aí na farmácia que não tem essa precisão. Os 4 cavaleiros é visão geral. Então, quem são os 4 cavaleiros? Olha, eu vou apresentar os 4 e se você está aqui nesse vídeo e falar, já conheci os 4 cavaleiros, não para por aqui. Porque assim, só o conhecimento da introdução desse tema não vai fazer você conhecer direito como lidar com isso. Então aprofunda nos 4 vídeos que vai te dar uma noção bem mais específica de como lidar com essa situação, tá? Senão, se você tratar isso aqui com superficialidade também, os 4 cavaleiros vão te dominar. É ir pra batalha fraquinho, sabe? Então o primeiro cavaleiro seria a crítica, quando no diálogo tem esse ataque ao caráter. O segundo é o desprezo, existe uma noção de superioridade de um em relação ao outro, uma superioridade moral. Existe uma defensividade, existe uma característica de vitimização, onde a pessoa se coloca como sendo atacada pela relação, e existe uma obstrução, um muro de silêncio. A comunicação ela não ocorre. Ela tem vários detalhes que não são transmitidos de um para outro. Vamos entender isso, porque apesar de ser bem estruturado, é preciso a gente conversar um pouquinho. Porque às vezes no set terapêutico eu conheço alguns casais que um deles é muito forte, um desses 4 cavaleiros é muito forte, o outro nem existe. Então é preciso entender como é que é essa dinâmica entre os 4. Mas aqui fica bem claro para você como que isso funciona. Tá? Cavaleiro 1, a crítica, né? Você tem um ataque ao caráter da outra pessoa. Você se coloca de uma maneira muito agressiva em relação ao outro, né? Tipo, né, aqui o exemplo dado, você é preguiçoso e nunca ajuda. Então a queixa fiquei chateada porque a louça não foi lavada. Então você foca a solução, né, para como que seria uma forma de lidar com isso. Eu não ataco a pessoa, eu digo, ó, isso está me deixando chateado. Então é uma maneira que promove uma solução melhor. Já aconteceu uma vez num atendimento, esse ponto era tão forte no casal que eu perguntei assim, trabalhando esse conceito da crítica, qual é a característica positiva que você vê no seu parceiro? E a pessoa respondeu, ele não tem nada de positivo. Você percebeu que ele conseguiu fazer uma questão que tentava fazer uma abertura de percepção do que poderia ser visto, a pessoa conseguiu transformar essa abertura de percepção num fechamento e colocou dentro desse processo de crítica. Ele não tem nada, ele não tem nenhuma característica que eu possa ver que é positiva. Então você vê como isso pode ser, esse exemplo é suave, né, perto desse caso que eu citei de exemplo. Então os marcadores linguísticos, né, como que a gente verbaliza, né, esse tipo de crítica? São, você é sempre isso, você nunca aquilo, você é... Então sempre um apontar de dedo, né, acusatório. Então nessas discussões tem sempre um startup áspero. A startup, a ideia de início do diálogo. Por isso que na pesquisa ele fala dos primeiros 15 minutos. Nesses primeiros 15 minutos ele consegue detectar, né, muita coisa.
Então a escalada do conflito aqui, né? O que é isso? Os primeiros 3 minutos do conflito predizem resultados da discussão inteira. Então, aqui eu lembro do meu mestre, o Thich Nhat Hanh, que falava muito sobre a questão da resolução de conflitos de maneira não violenta, e sempre que a gente iria discutir, mesmo entre monges, tá? Não é quando a gente fala casal, a ideia da resolução de conflitos não violentos, ela trabalha para reuniões, ela funciona técnica, funciona inclusive para encontros diplomáticos. Existem cursos na ONU sobre resolução de conflitos não violentos trabalhando com esses princípios, né? Eu já cheguei a fazer cursos com especialistas da ONU sobre esse tema. E o que ocorre por exemplo, no caso do Thich Nhat Hanh, ele sempre instruía toda discussão entre os monges, toda conversa, toda reunião, que nesses primeiros 3 minutos deveria se trabalhar a lente positiva, ou seja, o que eu consigo, antes de iniciar a discussão, verificar essa característica de o que há de positivo no outro, o que o outro realizou de positivo, o que o outro tem feito de bom. Veja que é exatamente o contrário, né? Ele tenta sugerir o oposto do problema. Que, né, os primeiros 3 minutos de conflito vão predizer a discussão inteira. Então está aqui um gráfico mostrando, né, essa questão, né, a intensidade do conflito. E aí o tempo em minutos, né? Então como que os primeiros 3 minutos ele pode escalar rapidamente e aí determina o padrão. Se você começa com crítico-acusação, o resultado negativo é garantido. Então a escolha do começo, e aí por muitos casais eu trabalho essa questão do ensaio, da organização dos primeiros minutos do diálogo, da proposta de diálogo, para que isso seja evitado, né, e essa escala não suba tanto. Só nesse ensaio que eu faço com alguns casais, na terapia, do início de diálogo, de um para com o outro, essa curva, essa alta de conflito, ela baixa tremendamente, a relação melhora muito, só com esse detalhe. Imagina outras coisas que a gente pode trabalhar, né? Então, alguns casais entenderam isso de tal maneira que é tão positivo que assim, a terapia não é mais para resolver um problema do casal, mas sim um coach de qualidade do casal. O casal vai trabalhar a terapia, que essa é a melhor solução. O casal vai usar a terapia para ir promovendo a relação, como se fosse um atleta, e eles se tornam alta performance de relação boa, de troca, de carinho, de gentileza, de discussão, de tornar o lar um ambiente agradável, pacífico para os dois. Então eles tentam performar aí. Então quando eu falo em alta performance, todo mundo pensa na corrida. Mas eu posso ter uma alta performance na relação, onde eu tenho ótima troca, onde eu tenho um lar muito pacificado, muito tranquilo, muita harmonia, né? Isso eu posso treinar e praticar isso. Cavaleiro 2, desprezo. É o preditor mais letal de divórcio. Isso aqui é terrível. A palavra que eu utilizo, falando com o meu professor Zen, né, o Thich Nhat Hanh, era muito a questão da admiração. O quanto é importante ter admiração. O quanto porque a admiração normalmente é um dos motivos que inicia a relação. Então, eu gosto daquela pessoa porque eu a admiro. Eu admiro pela beleza, eu admiro pelo caráter, eu admiro pela sinceridade, eu admiro pelo sorriso, eu admiro pela alegria. Mas quando algumas coisas acontecem e vai para o desprezo, essa é uma faca afiada na relação. Então isso gera assim uma atitude de afronta em relação ao outro e uma superioridade moral. Você é inferior. É justamente o contrário da admiração, né? Em vez de eu olho o outro numa posição bonita, na superioridade moral eu olho o outro com uma posição de que ele é ruim, ele é inferior, né? Então existe um sarcasmo corrosivo, existem insultos, né? Xingamentos e revirar de olhos, né? Ai, meu Deus! Quando isso acontece, uma situação tá delicada, assim, sabe? Impacto imunológico do desprezo. O autodesprezo na relação, a supressão do sistema imune, né? Os dois ficam danificados, sabe? Os dois começam a se sentir mal.
né, quando esse padrão se instala, né? Olha que curioso, você vai ter mais presença de algumas manifestações, né, nos dois. Gripe e resfriado, recuperação mais lenta de doença, né? O desprezo é um estressor biológico crônico. Olha por tão importante, né, fazer terapia, até por umas questões físicas, né, nesse sentido. Seu relacionamento está deixando você fisicamente doente. E veja, os dois lados, tá? Estou falando de um lado só. Estou falando dos dois lados. Isso é importante você ver. Cavaleiro 3. Vê que interessante esse conteúdo, né? E o quanto que só a introdução dele, só uma primeira apresentação já dá vários insights e coisas importantes. A defensividade. Proteger o ego através de vitimização ou contra-ataque. As formas comuns, né? A indignação justa. Como você ousa dizer isso, né? Então você entra numa situação de como você vitimiza, você justifica um ataque, né? É como se você, vou fazer uma metáfora visual aqui, tá? É como se a pessoa tivesse uma luta, ela sofre uma ameaça, um soco, então isso permite que ela soque de volta, sabe? Então você usa a defensividade para justificar, ó, isso aqui é um golpe que eu vou receber para dar outro golpe. Então fica uma situação de deteriorar, né? Que deteriora demais a relação. Então tem indignação injusta, né? Como você ousa dizer isso? Vítima inocente. Eu sempre faço tudo, tá vendo, né? Contra-ataque, né? E você faz isso também. E coisas desse tipo, tá? O sim, mas, a concordância falsa, tá bom, mas, e aí o conflito se estabelece, sabe? Então a vitimização é um dos pontos fortes, assim, de criar uma defensividade e atrapalhar a relação, porque ela alimenta a violência. Mas e se realmente a pessoa está sendo atacada? Não, aí tá numa outra área, entende? Mas tem pessoas que se estabelecem nessa estrutura de vítima. Então são duas coisas diferentes. Uma realmente é o ataque em si, o desprezo, como a gente viu. Mas a outra é quando uma das pessoas facilmente se coloca na posição de vítima. Porque a pessoa pode ser atacada e não se colocar na posição de vítima. Ou pode se manter numa posição menos sofrida. Entende? Agora, existem pessoas que mesmo sem um ataque se colocam na posição de vítima. Tá? Deu para entender a diferença? E o cavaleiro 4, obstrução, que é a retirada psicológica e emocional. Aqui é um esfriamento psicológico da relação, né? Eles já não buscam a proximidade emocional. Não tem contato visual, não tem toque, as respostas estão curtas, o silêncio é maior. Tudo isso é uma questão de obstáculos criados na comunicação. Então, bastante atenção nisso, porque esse também... esse aqui é um veneno de longo prazo, sabe? Esse resfriamento é um congelamento lento. Tem relações que ficam anos e anos nessa situação fria. Até que ele espera que uma decisão externa, um momento externo, faça a decisão. Então, ele é bastante nocivo. 85% dos obstrucionistas, né, que são homens. Por causa esse ponto, né, a característica masculina é muito de fechamento, sabe? O homem não tem essa busca pelo diálogo na sua característica por formação, assim. A relação entre os homens não é uma relação de diálogo, ela é uma relação de brincadeira, é uma relação de jogos, ela é uma relação de atividade física ou profissional, mas ela tem uma característica competitiva, ela não tem uma característica de a amizade do diálogo, sabe? Senta aqui, meu amigo, fala dos seus problemas, eles não têm essa característica. É uma característica mais presente no estilo feminino, tá? E quando eu falo estilo, é padrão, né? Porque tem mulheres que têm estilo masculino e homens que têm estilo feminino, mas só para eu usar
linguagem didática, a gente faz essa divisão, tá? Fica atento, eu vou terminar o primeiro vídeo por aqui, tá? E fica atento, porque o que eu vou ter na parte 2? A parte neurocientífica, para você ter mais dados sobre isso, porque biologicamente é impossível parar no meio do conflito, então como é que a gente faz para não ser vítima do padrão, né? Falando em vítima, não se ficar preso dentro do padrão, né? E porque não é falha de caráter, tem uma questão biológica que você pode se libertar dela ou pode ficar aprisionado nela, tá? Então fica atento que no próximo vídeo, a sequência desse vídeo, você vai aprender tudo isso, tá? Então acompanhe o canal, se inscreve, curte, segue a playlist, porque vai fazer bastante diferença, vai te ajudar, eu tenho certeza, nas suas decisões, no seu processo, tá? Estamos aqui disponível, passei os links, passei tudo para você ter toda a informação fundamental para novos passos, qualidade de vida. Tenho certeza que tudo que a gente produz aqui, todo o trabalho, vai te ajudar nessa direção. Grande abraço, até o próximo vídeo.